volta com o terceiro bloco do programa Toque pela Vida. Estamos conversando hoje sobre doenças degenerativas da terceira idade, aquelas doenças que a gente não gostaria que acontecessem, mas que acontecem. Hoje em dia, a medicina está muito adiantada, existem remédios já, que inclusive o governo dá, viu, gente? Você não precisa pagar por todos os remédios, são caríssimos, às vezes não vem 30 comprimidos na cartela, são 28, porque se você for pagar, você compra 2 caixinhas por mês, são caros, mas que o governo dá, sabe? Então, procure se informar junto ao seu médico, ele tem que fazer uma papelada, ele tem que preencher como se fosse um prontuário seu, encaminhar. Aqui em Santos, isso se centraliza no AME, e dependendo do tipo de comprimido, do tipo de medicação, também tem que passar por uma perícia no Hospital Guilherme Álvaro, principalmente relativa à psiquiatria, neurologia, doenças degenerativas do sistema nervoso central e do envelhecimento. Então, a gente precisa desse respaldo, mas é uma garantia, porque mesmo assim a gente sabe que existe gente para tudo e são remédios caros que podem ser vendidos com uma facilidade muito grande, então é necessário o governo impor essas regras e cabe a nós obedecê-las, mais do que justo. Mas antes que a gente entre no assunto, até um assunto que eu deixei o gancho no segundo bloco, eu gostaria de agradecer a Vila Vera que me veste todos os programas. Vocês viram no último programa o show que ela deu no desfile, lá dentro da loja dela. A Vera tem peças lindas, as roupas da alforria são um capítulo à parte, que é o carro-chefe da loja dela. Um abração para a Vera, para a Zilda, para a Helenita, para todas as meninas que desfilam, para a Rosângela, para a Justara, para a Carol e todas aquelas que eu ainda não conheço e que eu possa ter esquecido o nome. Muito obrigado, vocês são uns amores, se dispondo a mostrar as roupas que tem na Vera aqui para o pessoal do programa. Um abração para o Carlinhos, lá do Cláudio Piovesana, que deu um jeitinho no meu cabelo, que era uma judiação, coitadinho do meu cabelo, só andava de rabo de cavalo. Vocês viram eu conversando com a doutora Roseli de rabinho de cavalo ainda. E avisar que vai ter uma tarde beneficente do Instituto, que vai ser dia 16 de setembro, até lá tem tempo para vocês se programarem. Não haverão convites vendidos na porta para não ter confusão. Então, por favor, telefonem para o Instituto. É a partir de 2 de agosto que os convites vão começar a ser vendidos. A partir de 2 de agosto, liguem aqui no Instituto, reservem, venham buscar para as amigas, vejam quem é que quer ir, para, por favor, não haver confusão lá na porta, tá? A gente se programa para um determinado número de pessoas, então a gente não quer que você passe por nenhum tipo de constrangimento chegando lá e não tendo convite, e também não queremos ficar sem a sua presença. Então, nada melhor do que você nos procurar a tempo para poder fazer a sua reserva. E nós vamos continuar falando sobre essas doenças que infelizmente acometem tanto a terceira idade, né, as pessoas acima de uma determinada idade, mas eu falei de uma característica de uma família que tira a louça do armário para que essa senhorinha acabe lavando a louça, e ela lava muita louça, lava muita louça, lava muita louça e fica lá quietinha, né? O que pode acontecer com isso, que a gente estava conversando no intervalo? Em primeiro lugar, ela pode se cortar e nem denunciar que se cortou, né? Pode quebrar um prato, às vezes é uma lasca num prato, num copo, que ela acaba podendo se machucar. Depois, até a doutora Sônia colocou de uma maneira muito inteligente, que ela pode ter outro tipo de transtorno, né? Outro tipo de patologia. Sim, acho que é interessante sempre que você faça uma boa checagem com o médico, né, propício a essas doenças, e também que você pense na possibilidade de um psiquiatra, porque se você ficar lavando uma louça compulsivamente, não é normal. A menos que o cuidador dê essa tarefa para que a pessoa de Alzheimer se distraia e para que ele possa ganhar um pouco de alento, vamos dizer, precisa ver se isso não é de uma forma compulsiva. Se for compulsivo, ficar guardando roupa noite e dia, pode até ter alguma relação com Alzheimer. Mas é preciso que você veja também se essa personalidade não é obsessiva compulsiva ou se você até está beirando um toque. Ou se existem pessoas também que têm Alzheimer e que eu conheço, que são pessoas que têm a fase da psicose maníaca. E que tem que tratar também. Que são os bipolares. Que são os bipolares. Então, cada pessoa vai ter o Alzheimer
calcado nas suas características de personalidade. Muitas vezes as pessoas carecem de uma maior avaliação psiquiátrica, porque existem bons remédios para mania, bons remédios para obsessão, compulsão. Existem coisas que devem ser levadas em consideração. Nada é assim, tudo por conta do Alzheimer. Não é muito bom ver dessa forma. E esses médicos são competentes para fazer uma avaliação. Além do que, Gilze, você por tratar e conviver com a pessoa de Alzheimer cotidianamente, você também é a pessoa, seja indicador, seja familiares, você é a pessoa também indicada para ver se aqueles remédios que ela está tomando estão fazendo bem, se está tendo uma interação medicamentosa, porque tem pessoas que tomam muito remédio. Qual é a interação medicamentosa desses remédios? Você está observando algum comportamento diferente, alguma atitude que te chama a atenção? Isso deve voltar ao seu médico. E você explicar a ele o que está acontecendo, porque muitas vezes não são todas as pessoas que vão responder adequadamente com os mesmos remédios. Não são todas as pessoas que vão ter benesses com aqueles remédios. E para isso você tem que ter um olhar muito atento, que é um ser humano muito valioso, até porque você já falou mesmo que tem um legado desse doente no seu passado, a sua própria vida, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, doutora, é voz corrente que as pessoas que são portadoras de Alzheimer, elas são as famosas pessoas geniosas, elas já eram geniosas na idade adulta, no início da sua maturidade e tudo mais. Isso é verídico? Porque as que eu conheço, que foram diagnosticadas com Alzheimer, elas têm um passado realmente mais assim, matriarcal ou patriarcal, eram pessoas que tinham um certo comando na sua mão, às vezes profissionalmente, eram geralmente alguma professora mais rígida. Esse perfil eu reconheço, mas pode ser que seja uma coincidência simplesmente. Existe isso ou existe um aparecimento aleatório que não precisa necessariamente estar vinculado a um possível mau gênio? Não, eu acredito que seja mais aleatório. Não necessariamente essas pessoas vão ter Alzheimer. Existem pessoas até que, por conta das suas personalidades anteriores, vamos dizer, é um doente mais difícil de ser tratado. Existem pessoas que têm problemas de demência que são mais boazinhas, mais fáceis de levar. Com certeza. Então a pessoa adoece com as suas características de personalidade. Agora, em relação a diagnóstico, ainda todos os médicos são unânimes em dizer que é um diagnóstico difícil de ser feito, viu, gente? Você simplesmente não começa a dizer, acho que ela está com Alzheimer. Não, às vezes não é, às vezes é problema das mais diversas ordens que podem acabar desestruturando a vida dessa pessoa e fazendo com que ela tenha comportamentos inadequados. E a gente poderia citar N coisas aqui, que não é o caso, a gente está se reportando mais ao lado psicológico, ao lado do cuidador, mas a gente não deve fazer diagnóstico baseados no achômetro, tá? Eu acho que é isso, eu acho que é Alzheimer, eu acho que é tal coisa, eu acho que é demência. Não é assim. Até porque existem pessoas que, conforme eu falei, têm um gênio forte, com a maturidade, com o envelhecimento, elas acabam ficando com esse lado dela mais acentuado e não é necessariamente uma pessoa que seja portadora de demência. Agora, as pessoas, doutora, que têm bipolaridade, que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, elas têm uma tendência maior, porque eu acredito que a manifestação da doença seja diferenciada nelas. Não, o Alzheimer pega todo mundo, vamos dizer, 3% acima de 65 anos, 60% acima de 85 anos. Nossa, uma estatística então, alta. Existem estatísticas assim. Pode ser genético, mas não é hereditário. Pode ser causado por traumas cerebrais. Quer dizer, é difuso. Não há uma coisa muito real para se falar do Alzheimer. Tanto que os remédios também, eles não são... Você não toma remédio achando que você cura. Até porque você nem deve acreditar nisso. Porque não há um caso de cura. Não. Se o médico diz que vai curar o seu doente, ou seja lá quem for, há de se pensar. Acontece que a pessoa com TOC também envelhece.
a pessoa maníaco-depressiva também envelhece, e é óbvio que qualquer sinais de demência vai ser agravado por essas sintomatologia, por essas características de personalidade, que já são difíceis, independente do Alzheimer. É verdade. Mas que elas se acentuam com o Alzheimer. E acaba fazendo da sua vida, da vida dos cuidadores, um problema sério, gente. Vocês não imaginam o que várias famílias passam. Recentemente, uma voluntária aqui do Instituto perdeu a mãe. Uma mãe que ela foi devotada, a palavra realmente é essa, ela foi devotada a essa mãe. E a mãe gritava a noite inteira por ela. Inteira. Até morrer. Com cuidador. Ela até brincava que ela dizia que tinha mais funcionários dentro da casa dela do que moradores, né? Funcionários, porque acho que eram 5 funcionários e 3 moradores. A mãe, ela e o marido. Depois veio o neto dela, veio morar junto. Mas passou por problemas, passou por dificuldades muito grandes, noites inteiras sem dormir. Não dormia de noite, não dormia de dia. Aí quando entrava com um remédio um pouco mais pesado, afundava, aí ela já não respondia mais nada, daí tira o remédio. Sabe, você tem que acabar em muitas situações fazendo um bem bolado ali para poder ver qual é a combinação que pode acalmar esse paciente. Porque não são todos os pacientes de Alzheimer que são quietinhos, que saem na rua e se perdem, que acabam sentando e tendo repetições, movimentos repetitivos, frases repetitivas, somente isso. Existem pacientes que gritam, que falam que estão sendo torturados, que falam que estão sendo maltratados pela família, vão na janela gritar, vê o vizinho e fala, moço, me socorre, a família, olha, minha filha está me batendo, ela não pode ver que o senhor me ouviu, se o senhor encontrar ela, não conta que eu contei. Isso acontece. Acontece, você quer que eu te dê um exemplo? Que aconteceu com a minha mãe, há pouquíssimo tempo, nós fomos no supermercado, e ela estava intolerante e queria ir embora, e eu não tinha feito as compras, intolerante, e ela foi saindo na frente, brigando comigo, e nós tínhamos ido a um médico. E o médico, eu acho até que ele podia ter sido um pouco mais generoso para falar com a minha mãe. Ele dizia muito assim para minha mãe, isso é verdade o que a senhora está falando? Vou tocar o violino para a senhora, e aquilo, minha mãe já saiu irritada. O próprio médico irritou minha mãe. Nós fomos para o supermercado, a tolerância dela ficou muito pequena e ela saiu na minha frente. Fomos para o estacionamento, eu deixei ela aí na frente, fomos para o estacionamento e eu estava com uma cuidadora. Ela simplesmente falou para um senhor que estava entrando com o carro que nós estávamos a maltratando. E ele olhando para a gente, sem saber direito se era verdade ou se era mentira. Não, nós não estávamos maltratando. A tolerância que estava já pequena de todo mundo, mas ninguém estava maltratando. Ela pediu uma carona para ele, ele abriu a porta do carro, colocou minha mãe dentro do carro, saiu, eu brequei o carro e falei, senhor, minha mãe tem Alzheimer, o senhor não pode fazer isso. Ela não sabe a quantas anda. Não, minha senhora, eu vou levá-la aonde ela quer. Conclusão, eu tive que botar as compras correndo no carro. E seguiu o cara? Fui seguindo o carro, a cuidadora completamente, a pressão altíssima da cuidadora no final, com dor de cabeça, porque ela sentiu que, Sônia, mas e se for um louco? Eu falei, uai, mas a gente não teve opção. Ele abriu a porta, ele entrou e saíram. E vai fazer um barraco? E vai fazer um barraco. Então não tem como. Então são essas. Arrancar ela de lá de dentro para comprovar o que ela disse. São essas situações, inclusive, Gilson, que os cuidadores também, em alguns momentos, eles se enchem de frustração, se enchem de raiva. A tolerância deles também fica pequena. E eu acho que a gente não pode se sentir culpado nessas horas, porque realmente é de desnortear. Você perde muitas vezes a noção, o senso crítico, inclusive. Agora, essas situações não pode ser a maioria do convívio. Você não pode ficar estressado 30 dias do mês. Você pode estressar lá um dia, um outro, até reclamar um pouco com o doente, falar, poxa, mas você não podia ter feito isso, você me colocou numa situação difícil, mas que isso não se prolongue, mas que você possa entender também que você é um ser humano e que você também é carente muitas horas
E que por mais que você tenha maturidade, por mais que você tenha conhecimento, em alguns momentos você também perde a sua paciência. Mas que essa paciência não seja perdida num nível que possa oferecer risco físico para a doente. Então, bater, castigos, que você tenha um discernimento para entender que você está sofrido, que você está sem tolerância, que você possa até discutir com os próprios cuidadores. Olha, eu vou embora, fica você aí, porque eu estou no meu limite, eu não estou suportando esse momento. Você sai, toma distância da situação e depois você volta. Porque existem pessoas que também têm Alzheimer e que também têm um gênio muito difícil, sabe? Exato. O Alzheimer não pode ser culpado de tudo. Então, quando você vai ver a vida pregressa dessa pessoa, aí você vê é isso que eu estava falando, que ela tinha gênio, que ela era uma pessoa já pouco tolerante. Então, há de se ter esse discernimento, porque senão os cuidadores também ficam com muito sentimento de culpa. É como aquela história, né, da mãe que dá um tapa, às vezes no traseiro de um filho, e depois fica se remoendo, achando que não é uma boa mãe. Tudo tem limite, mas você também não deve carregar culpa quando você também se desesperar. E principalmente, a gente deve sempre ter a consciência de que a nossa sanidade mental também está sendo colocada à prova de uma maneira muito ferrenha. Voltamos já já com o quarto e último bloco do programa Toque pela Vida.